Meu nome é Débora Falcão, eu tenho 33 anos, sou casada e tenho um filho de 7 anos, que gosto muito de ler também. Eu gosto de ler desde sempre, desde que eu aprendi a ler, que eu gosto muito de ler. E escrever realmente eu só vi me interessar mais pra frente. Não, na verdade eu queria ser atriz e entrei para o curso de artes cênicas da Universidade Federal de Pernambuco, aqui em Recife. Mas depois lá dentro eu me descobri escritora, gostava muito de criar as peças, eu sou melhor escritora do que atriz. E sempre gostei muito de escrever, sempre gostei muito de criar personagens, de criar histórias, de criar a história por trás da história, a história do personagem antes de acontecer aquela história. Enfim, mas eu comecei a realmente escrever aos 15 anos de idade na escola, mas eu escrevia pensando que aquilo um dia fosse se tornar algo maior, em que eu pudesse me tornar uma atriz daquela história. Minha primeira história, meu primeiro livro realmente publicado é Instinto, publicado de forma independente através do Clube de Autores. Ele está disponível lá, mas ele também está disponível gratuitamente no Wattpad com o nome Instinto. Inicialmente eu escrevi no modelo Master Sims, um modelo para cinema, e depois eu tive que adaptá-lo para livro, porque o meu interesse quando eu escrevi, eu tinha 15 anos mais ou menos de idade, 16, o meu interesse era que ele se tornasse um filme e que eu pudesse atuar nesse filme. Eu estava cursando ensino médio nessa época e depois eu tive que readaptar toda a história para uma história mais madura. Ele era uma história bem imatura na época. E hoje ele está disponível com o nome Instinto, na época ele se chamava A Profissional. Mas depois disso eu comecei a escrever outras coisas, minhas redações eu escrevia sem a professora pedir, mais para ela poder me ajudar e corrigir, e eu lia bastante, então isso me ajudou muito a tornar a língua portuguesa minha ferramenta de trabalho. É muito ruim quando você pega um livro que ele é mal escrito, apesar de ter boas ideias, existem muitos autores que têm ótimas ideias, mas o livro é mal escrito, com baixo vocabulário, Você percebe que o autor ele tem pouco vocabulário, pouca leitura. Nesse caso eu leio desde sempre, desde que eu aprendi a ler. O meu avô, Davi Falcão, ele era pastor, ele faleceu em 2011, ele adorava estudar sobre escatologia, fim dos tempos, apocalipse, profecias antigas, e a gente conversava muito sobre esse assunto. Ele passou 50 anos da vida dele dedicando-se a esse assunto, então era um assunto muito gostoso, a gente conversava muito com ele sobre isso, e isso me inspirou a escrever. Mas eu tinha a história toda na minha cabeça, mas eu nunca tinha escrito. Aí, depois de alguns anos, lá meados de 2010, eu realmente escrevi a história, mas eu escrevi começando do segundo livro da série, que era Império da Luz. Eram para ser 3 livros, Império da Luz, 2 Testemunhas e A Guerra Final. Eram esses os nomes que eu tinha dado. Só que eu queria... a história de Guerra Negra ela estava implícita dentro da história de Império da Luz, e depois eu pensei que ele podia virar um livro realmente. Então, quando eu resolvi escrever, após a morte do meu avô, inclusive esse livro é dedicado a ele, então eu resolvi escrever de novo, mas começando por Guerra Negra. E aí essa história pegou muita coisa das profecias que ele acreditava, e eu também saí pesquisando outras profecias sobre o mesmo assunto, fim dos tempos, em outras vertentes, e acabei criando a minha própria ideia de religião para este livro. Eu criei uma irmandade, a Irmandade da Luz não existe, certo, gente? Aquelas histórias que vocês vão ver ainda dentro de Guerra Negra sobre a Irmandade, como ela surgiu, tudo isso foi criação minha, baseado em outras coisas, é claro, mas uma criação livre minha, certo? Então foi aí que eu parti, foi meu ponto inicial para criar e escrever Guerra Negra.
Eu escrevi muitos outros livros que estão publicados de maneira independente, não por uma editora. O meu primeiro livro por uma editora tradicional foi Guerra Negra, através da editora Deuses. Eu agradeço muito ao meu editor, Salles Rodrigues, que me deu essa oportunidade e acreditou no meu trabalho. Mas eu tenho outros títulos também. Tem toda a saga de Cidade de Cristal, eu tenho Império da Luz, que eu estou escrevendo, em conjunto com vários outros livros que eu estou escrevendo, vários outros projetos. Um deles é Sonhos de Tinta, que é um compilado, né, uma antologia de contos, todos meus, baseados na visão de mundo, a partir de você ver vários momentos da vida de várias pessoas que poderiam ser considerados tragédia pessoal, mas que a própria personagem vê como uma coisa boa através das cores e os sentimentos. Então, por isso, Sonhos de Tinta, e em breve estará nas mãos de vocês e disponível para compra. Nossa, esse livro demorou muito para ser escrito, porque apesar de eu ter a história inteira na minha mente, eu sou muito hiperativa em relação a escrever. Então eu começo a escrever um livro e de repente eu tenho ideia para outro livro, então eu tenho que começar, senão eu vou perder aquela ideia. E eu acabo escrevendo muitos livros ao mesmo tempo, por isso que também Império da Luz está demorando para ser escrito. Porque além das ideias que eu tenho para ele, eu tenho que sempre estar relendo Guerra Negra para não esquecer nenhum detalhe, para não ficar nada em aberto para o próximo livro. E ao mesmo tempo eu estou escrevendo Sonhos de Tinta e um outro livro que eu não vou dizer o nome porque tem muitas ideias interessantes. Então assim, fora outras ideias, eu tenho vários livros começados e de repente me dá a veneta de parar um livro para começar o outro. Eu tenho essa agonia interna, então eu demoro muito para escrever um livro por causa disso. Mas Guerra Negra, ele durou cerca de 1 ano para ser escrito, ele poderia ter sido escrito em 2, 3 meses. Né? Ele não é um livro longo e é um livro rápido e dinâmico de se ler. Na verdade, a minha família, ela nunca realmente soube que eu escrevia. Eu fazia isso nos meus intervalos de trabalho, eu trabalhava 8 horas por dia numa escola. Eu fui professora, eu fui secretária, fui muitas coisas nessa escola. Eu trabalhei durante 12 anos lá. E fora isso eu fiz faculdade, fiz estágio, tudo isso junto. Dentro desse período de 8 horas até as 10 horas da noite eu estava trabalhando e fora, então não tinha muito tempo. Eu escrevia no meu horário de almoço lá, então às vezes escrevia em casa, tinha tempo. Eu tirava um tempinho no fim de semana para escrever e meus pais achavam que eu tava, sei lá, fazendo qualquer outra coisa, eu não sei. Mas enfim, quando eu apareci com o meu primeiro livro publicado, que foi Instinto, que ele chegou em casa, todo novinho, em plástico, eles olharam assim, eles meio que sabiam que eu escrevia, mas não tinham certeza. Quando viram o trabalho pronto, se surpreenderam. Então, Guerra Negra, não é que eu tive um pouco mais de apoio, eles meio que pegavam um pouco no meu pé para eu fazer outras coisas dentro de casa também. Eu morava com meus pais nessa época e eu já tinha o meu filho, ele tinha cerca de 4 anos, que demandava bastante atenção, então eu tinha pouco tempo e o tempo que eu tinha eu dedicava, às vezes ficava até 2 horas da manhã escrevendo no meu quarto. Eles nem sabiam que eu estava acordada esse tempo todo escrevendo. Então assim, eu não tive assim muito apoio nesse sentido, porque eles sequer tinham muita noção do que eu estava fazendo. Amigos, alguns. Eu posso dizer que o maior apoio que eu tive na minha vida é do meu marido. Embora quando eu o conheci eu já tinha escrito vários livros, eu já tinha escrito Guerra Negra, mas ele é o meu fã número 1, ele é a pessoa que lê, que me apoia, que gosta daquilo que eu escrevo. Ele é muito exigente com leitura também, tem bastante leitura, ele gosta de uma leitura mais rebuscada. Mas ele é uma pessoa que me apoia bastante, que lê, que gosta, dá sua opinião sincera. Quando ele não gosta de uma coisa, ele diz. Então, assim, o maior apoio que eu tenho tido é do meu marido. E um apoio também que eu tenho tido é do meu editor, Salles Rodrigues, e de alguns amigos também, dentro da editora, que tem me apoiado, tem me ajudado. A Joyce Xavier, que é uma autora muito legal, ela escreveu Encantos, ela também foi responsável pelo projeto Colorindo as Palavras.
e ela está agora com um projeto novo, né? E em breve eu vou deixar para vocês aqui o link para vocês conhecerem o projeto da Joyce, e ela também tem me ajudado, né? Então assim, um pouco de ajuda aqui e ali a gente vai galgando os nossos sonhos, né? Chegando lá para conquistá-los. Meu livro é este aqui, Guerra Negra, né? E ele conta a história de Keren Apuk, a minha personagem preferida, porque foi a primeira personagem que eu realmente sei tudo sobre ela, desde o seu nascimento até o que vai acontecer no futuro. Então assim, ela é muito trabalhada. Muita gente às vezes se irrita com a forma de Keren ver as coisas, mas a Keren passou por muita coisa. Ela tem lapsos de memória, tem coisas que ela não se lembra da infância, e tudo isso tem uma razão de ser, né? E Keren, ela é uma guerreira. Apesar de tudo que ela passou na infância e na adolescência, ela se torna uma líder, uma guerreira que vai liderar um grande exército, digamos assim, num futuro não muito distante, para sobreviver. Não é um exército que vai lutar, ela é pacífica, mas ela se defende, né? Ela luta pela sobrevivência do seu povo e pelo cumprimento das profecias, a qual ela realmente está dentro, se encaixa nessas profecias, né? E esse livro ele vai falar sobre uma guerra, ele é a introdução, na verdade, para toda a história da Cidade de Cristal. Para você ler Império da Luz, você precisa saber o que aconteceu e como Keren chegou lá, né? E também como outros personagens, como o Júnior de Marjol, como foi que ele chegou a uma ascensão tão grande a ponto de... Eu não posso dizer, mas você vai conhecer a história e tal. Ele torna-se muito influente politicamente no mundo inteiro, no planeta. Então, assim, é a história de como esses dois personagens chegam lá, dois inimigos que geram dois exércitos opostos. E aí a gente tem uma guerra política, né? É quase uma terceira guerra mundial que vai levar a uma busca incessante por paz. E a única pessoa que parece poder ser capaz de trazer essa paz para o mundo é Júnior de Marjol. Então, assim, e Keren percebe que existe muito mais por debaixo daqueles olhos bondosos de Júnior, e ela sabe na pele quais são as suas reais intenções. Então vocês também vão saber à medida que vão lendo o livro. O livro ele é um suspense, uma ação, uma aventura. Então você vai descobrindo aos poucos as coisas que vão acontecendo, o porquê de Keren agir de certa maneira, de determinadas formas. Então assim, é uma descoberta que o leitor vai tendo a cada página, a cada capítulo. E eu desejo que todos vocês tenham uma ótima leitura. Bom, eu gostaria de convidá-los a curtir a minha fanpage, Livros de Débora Falcão, no Facebook, e também a conhecer um pouquinho mais sobre outros livros, sobre as novidades, os lançamentos que vão chegando. Convido-os também para curtir, para seguirem o meu blog, que é livroscidadedecristal.blogspot.com, e lá você encontra tudo sobre a saga. Tem sinopse, tem informações sobre a Irmandade, sobre cada um dos personagens, tem book trailers, tem trailers fan-made de cada um dos personagens também, tem quotes, tem imagens, tem resenhas de outros blogs sobre o livro. Enfim, tem entrevistas também, curiosidades sobre a saga, como algumas coisas surgiram. Enfim, e novidades também sobre os próximos livros da saga que virão. Eu espero encontrar vocês na fanpage Livros de Débora Falcão, lá no Facebook. E espero que vocês curtam tudo. E se quiserem comprar, adquirir o seu exemplar, você pode adquirir diretamente no site da Editora Deuses, editoradeuses.com.br. No site Clube de Autores também tem, não é uma edição parecida, dentro ele é igual, a capa é um pouquinho diferente, tem a fumacinha também, é só uma outra edição e ele é um pouquinho menor e mais grosso, mas é a mesma quantidade de páginas, é o mesmo conteúdo, tá?
Então vocês não precisam se preocupar, e é no site clubedeautores.com.br, ou pode adquirir diretamente comigo. Comigo você leva um marcador desse, certo? E você leva também o livro autografado e dedicado especialmente para você. E para adquirir é só entrar em contato comigo através do e-mail deborafalcão@editoradeuses.com.br. Muito obrigada por assistir essa entrevista. Eu quero agradecer a Suelane por estar participando comigo dessa parceria. E o lançamento do livro também, gostaria de convidá-los. Vai acontecer na Bienal do Livro, na Bienal Internacional do Livro de Pernambuco, no dia 10, às 4 horas da tarde, no dia 10 de outubro, às 4 da tarde, no stand 112, que é o stand da Editora Deuses. Quero convidá-los a participar comigo nesse dia, nesse momento tão especial e único na minha vida. Muito obrigada a todos e tchau, tchau. Por que essa capa? Porque